Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de tecnologia de aplicação de defensivos. Hoje nós vamos conversar sobre formulações de defensivos agrícolas e mistura de defensivos em tanque. Os defensivos agrícolas são normalmente misturas de um produto altamente concentrado, chamado produto técnico, com grau de pureza entre 80% a 100%. Então, esse seria o produto que a gente chama também de produto técnico. Quais são os componentes desses produtos? A indústria química, lá tem a matéria-prima, tá? Matéria-prima, aditivos e ingredientes inertes. Tá? Essas matérias-primas passam por uma reação química, síntese, que vai produzir o que? O ingrediente ativo mais impureza, que seja o que? O produto técnico, né? Os aditivos e os ingredientes inertes entram que no processo de formulação. Através desse processo, o pessoal pega lá, na indústria vai pegar lá o produto técnico, ou seja, o ingrediente ativo mais impurezas. Aí ele vai passar por um processo de formulação, certo? Acrescentando o quê? Os aditivos e os ingredientes inertes. Então você vai ter um produto formulado. Esse produto formulado é o defensivo agrícola, tá? Por que tem que se formular? Para dar o quê? Uma maior segurança à saúde ou ao meio ambiente, para que o produto tenha uma melhor estabilidade, uma maior facilidade de aplicação, melhor produtividade agrícola, para que ele tenha o quê? Um controle eficaz e eficiente de pragas e também para que tenha o quê? Uma maior estabilidade no armazenamento. Ou seja, esse produto formulado, além do ingrediente ativo, ele tem o quê? Vários aditivos que vai estar atribuindo a esse produto, ou seja, a esse defensivo agrícola, algumas características, como essa que a gente citou aqui, que estão relacionadas que geralmente ao agricultor. Principalmente é muito importante o que? A questão da segurança à saúde e ao meio ambiente. Porque como a gente comentou anteriormente, são produtos o quê? Muito concentrados. Então, praticamente, o que é impossível de serem utilizados dessa forma. Então, por isso que tem que se passar o que? Por um processo de formulação. Então, componentes. Então, quais são os componentes dos defensivos formulados? São os aditivos, tá? Lógico, tem lá o ingrediente ativo, os aditivos e o ingrediente inerte. São produzidos pela indústria química e não pela indústria de defensivos, essenciais na elaboração do produto final para atender a necessidade do agricultor. Então, facilita o processo produtivo, garante a estabilidade durante o transporte e armazenagem, permitem o uso e aplicação adequada pelo produtor, cobertura uniforme sobre os alvos e áreas tratadas, contribui para a segurança do usuário e facilitam a dosagem correta dos produtos. Então, o produto técnico, que é o produto técnico? É a substância obtida diretamente da síntese das matérias-primas, cuja composição contém porcentagem definida de ingredientes ativos, que a gente comentou lá, então pode variar o quê? De 80% a 100%. Matérias-primas são substâncias utilizadas para a obtenção dos produtos técnicos. Então, aquela matéria-prima que é utilizado pela indústria química, para fazer lá a síntese e criar o produto técnico. Então, a parte ativa do produto técnico é chamada de ingrediente ativo, e o restante é chamado de ingrediente inerte ou material inerte. Então, geralmente, esse ingrediente inerte ou material inerte, eles são utilizados na formulação para dar o quê? Somente para dar mais volume. Então, essas misturas defensivas são chamadas de preparações ou formulações. Podem ser divididas em pré-misturas ou preparações de pronto uso. Pré-misturas, quando diretamente resultantes da transformação física dos produtos técnicos mediante adição de ingredientes inertes, sem aplicação direta, necessitando serem diluídos antes. As pré-misturas são mais conhecidas como formulações comerciais, ou seja, o produto comercial. Então, vamos pegar, por exemplo, aí o Roundup. O Roundup ele é o que? Uma formulação comercial. Vamos pegar, por exemplo, o Gramoxone 200.
seu ingrediente ativo é o paraquat. Então, o Gramoxone 200, ele tem 200 ml de paraquat, que é o ingrediente ativo. O restante, ou seja, os 800 ml restantes, é material inerte, pode ser o que? Adjuvante, algum aditivo também, mas tem de ingrediente ativo, ou seja, de paraquat, 200 ml no Gramoxone 200. Preparação de pronto uso, então, seja após a mistura do defensivo, pré-mistura com água. Você tem o que? Uma preparação de pronto uso. Exemplo, calda de aplicação. Então, você tem lá um produto lá formulado, então você vai fazer o que? A mistura dele com água, seja, preparar ali a calda, né, para você fazer o que? A aplicação que na lavoura, certo? Então, isso é uma preparação que de pronto uso. Uma isca formicida que possui aplicação direta também pode ser considerada uma preparação de pronto uso. Por exemplo, SBP, Baygon, etc. Então, por exemplo, temos aí o SBP, o Baygon, muito utilizado nas nossas residências para o controle de pernilongos, né? Então, podem ser considerados o quê? Um produto que é de pronto uso. Então, ingredientes ativos são as substâncias químicas ou biológicas que dão eficácia aos produtos fitossanitários. Ingredientes inertes são as frações não ativas dos produtos técnicos e as substâncias usadas como diluentes ou veículos na manipulação dos produtos fitossanitários. As demais características das formulações são obtidas por adição de adjuvantes. Tá? Então, nós já vimos na aula anterior, nós tivemos aí uma aula aí sobre os adjuvantes. Então, esses adjuvantes são usados geralmente utilizado para melhorar o produto, melhorar o efeito do agroquímico. Então, o que são formulações? Então, segundo Gaziero, né, Etial 2021, então a formulação é o quê? É uma substância de compostos em certa proporção utilizada para aplicar o ingrediente ativo de maneira uniforme, de forma segura e adequada. Então, como nós já comentamos anteriormente, né, então a formulação do defensivo agrícola, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante o quê? Principalmente do ponto de vista o quê? De segurança do agricultor. Por quê? Porque se fosse utilizar um produto com a concentração muito alta, tá? Que a gente comentou ali anteriormente, pode variar de 80% a 100%, o risco de intoxicação seria muito alto, tá? Para as pessoas que queriam manipular esses produtos. Então, essa formulação ela é importante também para você fazer aqui uma distribuição de maneira uniforme, mas também muito importante o quê? A questão da segurança. Então, os agrotóxicos são formulados antes da sua comercialização. Tá? O ingrediente ativo é o componente principal, que em conjunto com outros constitui a formulação do produto. Então, entre as substâncias encontradas junto ao ingrediente ativo de um produto formulado, é possível encontrar solventes, dispersantes, emulsificantes, conservantes, dispersantes, anti-espumantes, tá? Então, ou seja, nessa formulação pode ser colocado várias outras substâncias, né? Então, a formulação do produto determina suas propriedades químicas e físicas, e assim pode conferir. Então, maior estabilidade do ingrediente ativo, pode contribuir para a tecnologia de aplicação e oferecer maior segurança durante o manuseio e aplicação. Então, na tabela 1 e 2 estão listadas as formulações para diluição em água utilizada na mistura em tanque, tá? Então, formulação, a concentração de ingrediente ativo dentro de uma formulação defensiva da grande, então, geralmente se encontra o quê? Na faixa de 10 a 80 gramas por quilo, ou gramas por litro, tá? Então, nós vimos lá que o produto é puro, né? Ele tem de 80 a 100% de ingrediente ativo. Nos produtos formulados, essa concentração de ingrediente ativo já varia de 10 a 800 gramas por quilo ou grama por litro. Então, aqui nós temos, nessa tabela aqui,
formulações para dissolução ou diluição em água utilizada na mistura em tanque. Então, essas aqui são formulações, todas essas aqui são formulações sólidas, né? Para dissolução em água. Então, por exemplo, nós temos aqui o pó molhável, pó solúvel, pó emulsionável, granulado dispersível, granulado solúvel, gel ou concentrado em pasta, gel emulsionável, gel solúvel em água, grânulo emulsionável, tablete para aplicação direta, tablete para dissolução em água, tablete para dispersão em água e bloco. Tá? Então, essas aqui são todas formulações sólidas. Então, formulações líquidas para diluição em água. Então, todas formulações líquidas. Suspensão concentrada, suspensão de encapsulado, suspo-emulsão, suspensão concentrada em óleo, concentrado emulsionável, concentrado solúvel, concentrado dispersível, emulsão de água em óleo, emulsão de óleo em água, microemulsão, dispersão de óleo ou suspensão concentrada em óleo. Então aqui, pessoal, são alguns exemplos de formulações. A gente vai estar disponibilizando para vocês um material que foi aí desenvolvido, escrito, né, por Gaziero et al., 2021. Então lá nós temos lá vários outros tipos de formulações. A gente vai estar disponibilizando aí para leitura de vocês, para consulta. Então aqui a gente vai estar falando aqui apenas as características de apenas algumas formulações. Tá? Não vamos falar de todos, tal, que ficaria muito, acho que muito longo, tal, despenderia muito tempo, né? Mas vamos falar aqui sobre algumas, tá? Então, por exemplo, o pó molhável é um sólido pré-mistura. Então, material de argila com ingrediente ativo, adsorvido, mais adjuvante, ingrediente inerte, agente molhante, dispersante, antiespumante, estabilizante, etc. Então, aqui alguns exemplos, tá? Dos produtos que são colocados aqui nessa formulação. Então, na forma que é uma suspensão, então é necessário manter sob agitação, tá? Pode causar problema de desgaste e entupir bicos, né? Necessária preparação de pré-mistura, tá? É uma formulação barato, né? Mas em desuso em pulverização, tá? Tá com certo desuso em pulverização, mas existe ainda no mercado. Então, necessária pré-mistura. O que significa isso? Ou seja, antes de você colocar no tanque lá do pulverizador, você tem que pegar um recipiente, de repente lá um balde, colocar um pouco de água e fazer o quê? Uma pré-mistura para só depois colocar no pulverizador. Pó solúvel, então também sólido, né? É utilizado em pré-mistura. Então, ingrediente solúvel, o ingrediente ativo é solúvel em água, forma uma solução homogênea, tá? Então, é usado em pulverização, é uma formulação, de certa forma, barato, né? Sem necessidade de agitação. Não entope nem desgasta bicos, tem de ser pesado a campo, o que é difícil, né? Tá? É muito difícil. Nós temos o concentrado emulsionável, tá? Aqui é um exemplo aqui de uma formulação líquida, né? Também utilizada para pré-mistura, tá? Ou seja, não é um formulado aí de pronto uso, né? Você tem que fazer um pré-mistura, tem que preparar a calda, né? Só para depois em seguida você fazer a aplicação. Então tem o que? O ingrediente ativo, mais solvente, mais adjuvante. Então agente emulsificante, estabilizadores, antiespumante, então, ou seja, são vários adjuvantes que são colocados nessa formulação. Então, mais estável que suspensão, já é uma formulação também mais cara que pó molhável. Então, aplicação de pulverização com melhor penetração na planta e menor perda por lixiviação. Quando misturado em água, forma emulsão de aspecto leitoso. Então, baixa estabilidade da cauda. Então, já tem uma desvantagem aqui, que tem uma baixa estabilidade da cauda. Suspensão concentrada. Então, esse aqui é um outro exemplo de formulação líquida, né? Tá? Então, produto técnico disperso em meio líquido.
antigo, né? Então, isso aqui é antigo, pessoal, antiga formulação que se chama Flow Abre, né? Então, é líquida, também é utilizada aqui para pré-mistura. Então, pó molhável suspenso em água, mais adjuvante para aumentar a estabilidade. No armazenamento, pode sedimentar e não ressuspender mais. Melhorou muito essa popularidade entre herbicidas e fungicidas. Uma desvantagem dessa formulação, que já é um custo alto, é uma formulação com custo alto, né? Então, mais comum entre herbicidas e fungicidas. Granulado dispersível. Isso aqui já é uma formulação de certa forma mais recente, né? Tá? Então, é uma formulação granulada, onde o produto técnico é liberado após a dispersão em água dos grãos que o contém. É bastante seguro ao aplicador durante a manipulação defensiva para o preparo da cauda de aplicação. A desvantagem é que tem um alto custo de formulação, né? E difícil produção, tá? Então, um exemplo aqui de uma formulação grano dispersível, o WG, né? O Roundup WG. Soluções concentradas, também é uma formulação líquida, né? Para pronto uso. Então, tem o que? O ingrediente ativo mais o solvente, então exemplos. Exemplos de algumas formulações para ser usado aqui em ultra baixo volume, né, UBV, para aplicações aéreas e terrestres. Tá? Então, geralmente, é utilizada em aplicações com volume abaixo de 5 litros por hectare, geralmente de 1 a 2 litros por hectare. Temos também as formulações, né, para aplicações diretas, por exemplo, pó seco, então um produto sólido, pronto uso. Então, é material dissolvente, mineral de argila, impregnado com inseticida, material inerte, partículas menores que 30 micra, né? Com 1 a 2% alimentativo, tá? Então, geralmente, muito utilizado aqui para inseticida, né? Então, aplicação barata, raramente fitotóxica, pouca adesividade à planta, fácil deriva, fácil transporte, mais difícil pesagem a campo. Somente inseticidas. Então, pessoal, aqui é um exemplo aí que a gente usa muito aí. Não, na verdade são as iscas formicidas, né? Por exemplo, temos lá as iscas para formigas, né? Certo? Deve ser aplicado diretamente no inseto. Não foi desenvolvido para aplicação em seres humanos. Então, pessoal, isso aqui a gente colocou aqui esse Mortem, esse Neocid, tá? Eu não sei se de repente hoje que nem existe mais, né? Antigamente se utilizava muito aí para fazer controle de piolho, né? Tá? Então por isso que está aqui, né? Não foi desenvolvida para aplicação em seres humanos, tá? Pode causar, dependendo da quantidade que se colocar, pode causar o que? Uma toxidez no indivíduo. Granulados, né? Formulações granuladas, né? Então é sólido também para pronto uso, tá? Então formulado sobre a forma de pequenos grânulos, partículas sólidas, silicatos, argila, gesso, resíduos vegetais, plásticos, etc. Impregnados com inseticida, tá? Tamanho grande, iscas, a bem pequeno, é microencapsulada, né? Então, formulações contêm de 1 a 10% do produto lá, tá? Então, matracas são usadas na aplicação, grande facilidade de aplicação, oferece segurança ao aplicador, mais comum para inseticidas. Então, a gente comentou, pessoal, então, no anterior ali, no pó seco, não é isca formicida. Isca formicida são os que? Os granulares. Então, por exemplo, tem aqui o Mirex, né? Então, o Mirex é uma isca formicida, né? Então, uma formulação aí sólida de pronto uso. Temos aqui um exemplo, né? Microencapsulado. As partículas do produto técnico são envolvidas por uma parede fina e porosa de um polímero. Este revestimento é chamado de microcápsula e permite a liberação mais lenta do produto. Tá? Então temos aqui um exemplo aqui de um produto que é utilizado em uso veterinário. Formulações especiais, né? Tá? Pastilhas fumigantes, né? Então, o produto técnico está contido dentro de uma pastilha, a qual, após entrar em contato com a umidade do ar, irá reagir quimicamente, liberando-o na forma de gás. É muito utilizada em expurgos.
Aerosóis, o produto técnico é embalado em recipientes para resistir a altas pressões, né? Então, juntamente são colocados solventes altamente voláteis que, ao entrar em contato com o ar, se evaporam, deixando o produto técnico em suspensão no ar na forma de finíssimas partículas. Tá? Então, o que são os aerosóis? Geralmente, o que? As gotas menores que 50 micra, né? Tá? Então, exemplo aqui, o SBP. Utilizamos muito aí nas nossas residências, né, para controle o que? De pernilongos, tá? De pernilongos, certo? Geralmente, a maioria desses produtos é a base de produtos à base de... Esqueci aqui, pessoal, depois eu lembro aí, certo? Que é um dos produtos aí, dos inseticidas, mais eficiente o que? Para controles de pragas, tá? Não só o pernilongo, mas também o que? As pragas na agricultura. Então, hoje é o generativo com maior eficiência. E tem uma grande vantagem que tem o quê? Uma baixa toxicidade o quê? Para seres vivos. Então, por isso que é largamente utilizado, tá? Tanto na agricultura, certo? Como também o que? Nas residências aí, para controle o que? De pernilongos e também outros insetos, né? Como barata, tá? Vários outros insetos aí. Formigas, né? Então, outro tipo de formulação, né, seria a pasta, né? Tá? Então, formulação de produto técnico sob a forma pastosa, para ser utilizado sem diluição. Então, o produto também é o quê? De pronto uso, certo? Então, e temos também o produto que é gerador de gás. Então, quando o produto técnico encontra-se na forma de gás, geralmente é utilizado para expurgo ou desinfecção de locais, pois o gás geralmente atinge locais mais difíceis. Um exemplo aqui, o brometo de metila, né? Tá? Já foi largamente utilizado aí para fazer expurgo, o quê? Principalmente em galpões, né? Em armazéns, né? Então, mistura, tá? A gente vai comentar aí com vocês sobre a mistura em tanque de agrotóxicos e afins, tá? Então, é muito utilizado, né? Então, introdução. Então, a mistura de agroquímicos em tanque é uma prática muito comum na agricultura brasileira e essencial para o manejo fitossanitário. Segundo Gaziero, tá, 2015, 97, na verdade, um trabalho de pesquisa realizado por Gaziero em 2015, 97% dos entrevistados disseram que utilizam o quê? Mistura em tanque. E que 95% desses entrevistados utilizam-se entre 2 a 5 produtos. Então vejam bem, tá? Na década de 90, que foi o boom aí da cultura do algodão no Cerrado, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, né? Teve aí situação de chegar a fazer até mistura de até 7 produtos no tanque, tá? Até 7 produtos no tanque. Nessa época, tá? Alguns produtores faziam essa mistura, né? Tá? Mas, por exemplo, ela não era regulamentada ainda. Então, ela foi regulamentada com a Instrução Normativa número 40, de 11 de outubro de 2018. Então, a mistura em tanque é regulamentada e permitida em receituário agronômico, desde que assinado por um engenheiro agrônomo, tá? Então, ou seja, então a mistura de produtos em tanque foi regulamentada com a Instrução Normativa no 40, de 11 de outubro de 2018. E de acordo com Oliveira et al. 2018-2021, então após essa liberação, tá? Ou seja, a partir de 11 de outubro de 2018, estudos sobre a compatibilidade de agrotóxicos foram intensificados e divulgados, mas ainda assim os agricultores e técnicos carecem de informações, tá? Então vejam bem, que como é uma liberação bem recente, né, 2018, temos aí praticamente aí 2 anos, né, praticamente 2 anos, certo? Vou completar agora em outubro 2 anos, dia 11 de outubro 2 anos, né? Tá? Então, mas tem muito estudo ainda a serem feito ainda sobre essa questão de compatibilidade.
certo? Então carece também de informações o quê? Em relação aos procedimentos gerais de preparo, a sequência de adição dos produtos, os riscos de incompatibilidades físicas e químicas, e da interferência de mistura no controle de pragas, doenças, plantas daninhas e da nutrição. Então, grande parte dessas dúvidas decorre dos poucos estudos e evidências técnicas e científicas sobre o assunto disponíveis, ou pela falta de divulgação de informações que foram geradas, mas não disponibilizadas para capacitação, por falta de uma legislação apropriada. Tá? Então, como, apesar de se fazer essas misturas, tá? Mas como não era regulamentado, então não foram o quê? Na maioria das vezes divulgadas, né? Então, por isso que ainda tem muita pesquisa aí para se fazer ainda sobre essa questão dessa mistura de defensivos agrícolas, tá? Para ver a questão da compatibilidade ou da incompatibilidade, né, desses produtos. Então, o que é mistura em tanque de agrotóxicos e afins? Então, é a prática de associar vários produtos fitossanitários e ou adubo foliar no tanque do equipamento aplicador, diluídos em água em momento imediato à efetiva aplicação. Então, ou seja, geralmente essa mistura já é feita lá no campo, né? Lá no campo, quando vai se preparar a calda, aí faz o que? A mistura desses produtos, tá? No tanque. Então, essa mistura ela é feita com o objetivo de realizar o controle fitossanitário, ter uma maior eficiência, né, ou uma maior eficácia, né? Então, suprir a carência nutricional de diferentes culturas agrícolas, no caso aí do uso aí depende de adubos foliares, né? É uma prática amplamente utilizada no campo, considerada fundamental para o uso racional de água, produtos e equipamentos, e contribui para a garantia da produtividade, da rentabilidade e da qualidade das culturas. Tá? Então é uma prática, é muito importante, certo? Por quê? Porque você vai estar aproveitando aquela mesma quantidade de água, certo? E aquele mesmo equipamento para fazer o quê? A aplicação o quê? De mais de um produto ao mesmo tempo. Então, isso aí acarretando o quê? Uma economia aí considerável ao produtor. Então, segundo Gazier et al. 2021, os principais motivos para a realização da mistura em tanques são a necessidade de utilização de agrotóxicos e afins para controlar diferentes alvos, tá? Porque você pode estar misturando ali diferentes produtos, né? Corrigir deficiência nutricional, já comentou anteriormente aí a questão do uso de adubos foliares junto com a cauda de inseticidas, certo? Fungicidas, prevenção e o manejo da resistência às plantas daninhas, pragas e doenças, que você pode estar misturando ali diferentes ingredientes ativos, né? Tá? Então, aumentando aí seu espectro de controle, né? Então, manejar diferentes alvos biológicos de difícil controle e para os quais a associação reduz as doses utilizadas. A necessidade de combinar agrotóxicos específicos, otimizar os recursos empregados na atividade, como água, combustível, equipamentos e mão de obra, tá? Então, acarretando a maior economia, né? Economicidade. Reduzir danos às culturas e compactação do solo causada pela passagem sucessiva do equipamento aplicador, certo? Então, ou seja, você vai estar aproveitando aquela mesma operação para estar fazendo o quê? A aplicação de vários produtos. Então, você vai estar reduzindo o quê? A circulação de máquina na área. Consequentemente, causando o quê? Uma menor compactação do solo e também pode estar reduzindo também o que? Os danos às culturas, porque você vai estar acarretando um menor amassamento. Agora, essas misturas em tanque, elas podem ter alguns problemas, né? Tá? Então, problemas nas misturas em tanque. Então, elas podem apresentar compatibilidade ou incompatibilidade, tá? Então, mistura incompatível é aquela que apresenta propriedades físicas ou químicas indesejadas, comprometendo a aplicação e a eficiência dos produtos. Então, pode acarretar gasto de tempo e dinheiro, certo? Tempo
tempo, por quê? Porque você vai estar fazendo uma operação lá, depende se fez uma mistura lá de uns produtos e algum deles lá causou alguma incompatibilidade, certo? Então ele pode estar o quê? Prejudicando o quê? A eficiência dos outros produtos, certo? E aí você faz a aplicação, tá? E esses produtos podem não ter nenhum efeito. Então você está tendo uma perda de tempo aí também. E também de dinheiro, porque você está jogando o produto fora, está tendo um custo aí operacional com maquinário, né? Tá? Então isso aqui para o quê? Porque a mistura pode não apresentar a eficácia esperada no controle, pode comprometer o sistema de pulverização, pode paralisar a pulverização, reduzir a eficiência operacional. Tá? Então, por exemplo, ela pode ela pode paralisar a pulverização, depende de um problema de entupimento das pontas, né, de pulverização, né? Pode dificultar a limpeza dos equipamentos e gerar resíduos que precisam ser descartados o quê? Adequadamente. Tá? Então, pode, de repente, gerar uma incompatibilidade, certo? De repente causar ali uma precipitação, tá? E você não vai conseguir aplicar esse produto, depois você vai ter que descartá-lo, e precisa descartá-lo que num local adequado, não pode estar jogando em qualquer lugar, né? Então aqui, pessoal, um exemplo aqui de incompatibilidade, né? Então, por exemplo, aqui temos aqui na figura A, tá? O sensor de pressão entupido, o que compromete o sistema eletrônico e a vazão na linha principal. E na letra B aqui, incompatibilidade da mistura de herbicidas e o consequente entupimento nos filtros de barra, tá? Então, esse aqui é um entupimento no filtro de barra, mas também pode estar acarretando o quê? Um entupimento lá nos filtros lá das pontas de polarização. E no caso desse entupimento aqui, do sensor, né, tá? Vai estar comprometendo aqui o sistema eletrônico. Então, os fenômenos de interação, certo? Então, quando se faz uma mistura de ingredientes ativos, então eles podem interagir quimicamente um com o outro, provocando efeitos aditivos, sinérgicos ou antagônicos, tá? Então, muito importante isso aqui. O que é um efeito aditivo? Ou seja, quando você mistura dois ou mais produtos, né? Então, a soma das qualidades individuais de cada formulação, então, ou seja, é a soma das qualidades individuais de cada formulação. Exemplo, a mistura de um herbicida para controle de folha larga com outro para controle de folhas estreitas. Efeitos sinérgicos. A ação da mistura é superior à soma das qualidades individuais de cada formulação. Tá? Então, isso aqui é um exemplo típico, tá? Você fez sinérgico, um efeito típico aqui da mistura de 2,4-D com glifosato. Ou seja, quando você vai misturar desses dois ingredientes ativos, tá? Um potencializa o efeito do outro. E tem como grande vantagem que você pode fazer o quê? Uma redução que é da dose, usar uma dose menor de glifosato e usar uma dose menor também o quê? Do 2,4-D. Efeitos antagônicos. Então, esse aqui é o quê? Extremamente indesejável, né? A ação da mistura é inferior à soma das qualidades individuais de cada formulação. Então, isso aqui é prejudicial. Pode ocorrer até o quê? Uma neutralização total do efeito dos produtos, tá? Quando há um efeito antagônico. Então, exemplo, a mistura de um produto que reduz a atividade da fotossíntese com o outro que depende da fotossíntese para agir. Ok? Então, essa incompatibilidade pode ser física ou química. Física. Então, só exemplo de misturas com incompatibilidades físicas. Misturas que exibem fases distintas mesmo após a agitação. Formação de flocos de grumos. Formação excessiva de espuma. Ou que formam aglomerações ou pastas. Tá? Mas isso também, tá, pode ser causado por uma agitação inadequada, ordem de adição dos produtos incorreta, tá? Ausência de emulsificantes em formulações e concentração dos produtos,
tá? Então, depende do produto muito concentrado, ele tem um risco que maior de causar uma incompatibilidade física. Então, por exemplo, concentrado emulsionável adicionado ao tanque de pó molhável. Então, pasta insolúvel no topo da mistura. Então, quando você pega aqui um concentrado emulsionável e mistura no tanque junto com um produto lá, um pó molhável. Então, ele pode formar o quê? Uma pasta insolúvel no topo da mistura. Então, esse aqui é um exemplo de incompatibilidade física. A incompatibilidade física, tá? Ela é visível, né? Ela é visível, porque vai formar, depende, vai formar lá um precipitário, vai formar uma floculação, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, formar o que? Uma pasta insolúvel, então ela é visível, tá? Então é fácil você ver que teve ali um problema o quê? De incompatibilidade, tá? De repente, uma incompatibilidade de produto, depende do que? Por uma falta o quê? De agitação, ou seja, uma agitação inadequada, tá? Durante essa mistura que está se fazendo aqui no tanque, tá? Então nós temos aqui dois exemplos, né? Então na letra A aqui, certo? Separação de óleo na camada superior do tanque, tá? E transbordamento de calda por excesso de espuma. Então dois exemplos aqui, o que de uma incompatibilidade o que física. Incompatibilidade química, tá? Então são associações que alteram negativamente a eficácia dos produtos, tá? Então isso que vai acontecer o quê? O que pode causar? Redução de seus efeitos, quando comparado aos produtos aplicados isoladamente, tá? Pode causar um efeito antagônico, ou seja, uma neutralização ali do efeito dos produtos. Ocorre, por exemplo, na presença de teores elevados de cálcio, magnésio, ferro ou outros elementos presentes na água dura. Tá? Então, ou seja, o que seria essa água dura? Então, a água o quê? Com grandes concentrações de íons. E geralmente é muito comum, principalmente o que? Em águas de poços artesianos. Então, os quais podem interagir com o energético ativo, resultando que em sua inativação. Tá? Ainda, algumas associações podem alterar o pH da calda ou as características físico-químicas dos produtos, afetando, por exemplo, a volatilidade, bem como remonte de caldas. Tá? Então, incompatibilidade química. Então, aqui, né? A diferença, uma das principais diferenças que da incompatibilidade química, tá? Para a física, tá? Que a física ela é facilmente visível, né? Pode ser visualizada. A química, não são rapidamente identificadas, pois exibem os efeitos somente horas ou mesmo dias após a aplicação, portanto, necessita de estudos técnicos mais detalhados. Então, são as consequências negativas aí de uma incompatibilidade química. Então, recomendações para evitar problemas de incompatibilidade. Tá? Então, qualidade da água. Então, caracteriza como pH, concentração de cátions, dureza, turbidez. Tá? Então, é importante considerar a fonte, açudes, poços artesianos, etc. Tá? Então, geralmente, qual é o problema de açudes? Geralmente, as águas de açude, elas têm o que? Muitas partículas em suspensões, principalmente partículas de argila. Essas partículas são ricas o que? Em cargas, né? Em cargas, íons, né? Então, elas podem o que? Reagir ali com o produto químico, neutralizando o que é o seu efeito. Aqui a gente comentou anteriormente, poços artesianos, geralmente também são poços que tem uma alta concentração de íons, né? Principalmente se tem aqueles poços artesianos com aquela água mais salobra, né? Então aquilo ali é devido ao quê? Concentração de íons, sais, né? De sais. Então esses íons eles podem reagir o quê? Com o defensivo ali, com o ingrediente do defensivo, causando incompatibilidade química. Então, podem, tá, comprometer a eficácia do produto. pH influencia a solubilidade dos ingredientes ativos. Nós vimos, tá, já que o pH ele pode influenciar diretamente a solubilidade dos produtos. Tem produtos que são
mais solúvel que numa faixa de pH maior, tá? pH maior. E os presentes na água podem interagir com os ingredientes ativos, né? Ele pode levar à ativação do ingrediente ativo, materiais de suspensão, matéria orgânica, argila, a gente comentou ali anteriormente, que geralmente é muito comum, principalmente o que? Em águas o que? De açudes, tá? Outro fator aqui, tá? Outro fator aqui, né? Para evitar problemas de compatibilidade, temperatura. Então, a temperatura influencia a velocidade de dissolução e dispersão dos produtos. Então, processos que são, em geral, mais rápidos em água com temperaturas mais elevadas. Então, ou seja, muitos produtos, ele vai ter o quê? Uma solubilidade maior o quê? Em temperatura mais elevadas. Então, é comum a ocorrência de compatibilidade e dificuldade de solução durante as estações mais frias do ano. Então, as equipes são mais comum que na região sul do Brasil, né? Então, devido à mudança de temperatura da água. Para nós aqui no Mato Grosso, isso não é comum, tá? Ou seja, não é nem comum, é bem difícil de ocorrer, né? Tá? Mas é um fator também que pode causar aí um problema de incompatibilidade, certo? Então, algumas formulações podem precisar de mais tempo para se dissolver e dispersar completamente em água fria. Outras, como os concentrados emulsionáveis, podem formar géis em temperaturas inferiores a 15 graus Celsius. Tá? Então, é importante isso aqui aí para a região, principalmente para a região sul, regiões mais frias, né? Um outro fator aqui, tá? Que a gente pode estar tendo um cuidado aí para evitar problemas de compatibilidade é a agitação. A mistura ela deve estar sob agitação constante em circulação desde o início do preparo até durante a aplicação, certo? Então isso aqui não é só quando você está fazendo a mistura em tanque, tá? A mistura de diferentes produtos, mas quando você está preparando a calda lá, essa calda tem que estar sempre o que? Em agitação, tá? Tem que estar sempre o que? Em agitação. Não só no momento de preparo da calda, mas também durante todo o tempo ali de aplicação. Caso não haja agitação, os produtos podem não se dissolver ou não se dispersar adequadamente e podem, né? Podem ser depositados no fundo do tanque. Por outro lado, a agitação muito intensa pode gerar problemas como a produção de espuma e, caso haja emulsões na mistura, pode ocorrer desestabilização entre os surfactantes e ingredientes ativos, formando aglomerados, tá? Outro fator importante aqui, né, certo? Para evitar problema de compatibilidade, então a taxa de aplicação, certo? Ou seja, o volume, né, tá? Então a mudança da taxa de aplicação, o volume de calda por área, então modifica a concentração dos produtos, tá? A quantidade de água utilizada no preparo da mistura vai ser, se você reduziu lá o volume, então você vai ter uma quantidade de água menor, né? Então isso pode afetar a solubilidade dos produtos, tá? Então a redução da taxa de aplicação, sem prévio conhecimento dos produtos, pode comprometer a solubilidade e gerar incompatibilidades físicas e químicas. Volumes de caldo sem são adequados na maioria dos casos, né? Tá? Porém, maior diluição pode ser necessária para misturas com muitos produtos, 3 ou mais, né? Então, a gente já comentou anteriormente aí que já teve caso aí de, às vezes, mistura de até 7 produtos em tanque, certo? Então, é importante adicionar o volume de água adequado no início da mistura, antes da adição do primeiro produto, pois isso garante que os produtos que são adicionados a seguir poderão se dissolver ou dispersar adequadamente. Um outro fator aqui, né, importante para evitar problemas de compatibilidade, é o tempo de armazenamento. Então é importante que as misturas sejam utilizadas logo após o preparo. Então, geralmente, quando você faz essas misturas, tá? Ou geralmente, também quando você prepara a calda, na maioria dos produtos, não se recomenda você armazenar lá. Vou fazer o preparo da calda hoje, à noite, porque eu quero ganhar tempo, não sei o que, para amanhã, logo no período da manhã, fazer a aplicação. Certo? Deixar esse produto, essa calda preparada. Então, isso não é muito recomendado. Por quê? Porque com esse tempo de armazenamento pode ocorrer o quê? Uma incompatibilidade, tá? Então, o ideal
que essas misturas sejam utilizadas logo após o quê? O preparo. Devemos sempre atentar também, sempre ler o rótulo, né? Tá? Às vezes, alguns produtos eles vêm com a recomendação no seu rótulo, tá? De se fazer o quê? A aplicação logo após o preparo da calda. Então, por quê? Porque o tempo de armazenamento de uma mistura pode comprometer a eficácia dos ingredientes ativos, uma vez que estão sujeitos à degradação por meio do processo de hidrólise, onde o pH exerce grande influência. Tá? Então, armazenar a mistura por muitas horas pode comprometer a estabilidade da calda. Tá? Então, quando for necessário armazená-la por curtos períodos, é importante que seja analisada visualmente para verificar se não ocorreu incompatibilidade antes de retornar à pulverização. Tá? Então é sempre bom que foi inevitável, tá? Deixar essa calda aí armazenada por algum tempo, certo? Então, ou seja, antes de retomar a aplicação, a pulverização, dá uma olhada, né? Como que está a condição dessa calda, a condição física, né, dessa calda. Outro fator aqui, e extremamente importante, tá? Para evitar a incompatibilidade, ou seja, é o que? A ordem de mistura, ou seja, a sequência, certo? Aquela sequência que você vai colocar os defensivos no tanque, tá? No tanque do pulverizador, tá? Qual produto você vai colocar primeiro? Tá? Você vai colocar primeiro um pó molhável, você vai colocar primeiro um pó solúvel, certo? Então, muito importante se atentar para isso aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que às vezes ocorre muito erro no campo. Tá? Então, sempre prestar atenção, certo? Leia a bula, né? Esses rótulos, né? O rótulo dos defensivos estão sendo reformulados, creio que vai melhorar muito, se não me engano, tá? Parece que já vai vir com uma informação, tá? Da questão da incompatibilidade daquele produto com alguns outros produtos, certo? Então já vai ser uma informação muito importante. Então, a ordem de adição de produtos na mistura é essencial para minimizar os riscos de incompatibilidades químicas e físicas, certo? Pois, em alguns casos, a compatibilidade dos produtos dependerá da sequência de adição dos mesmos no tanque, certo? Então, ou seja, depende aqueles produtos nem são incompatíveis, mas uma sequência de adição no tanque incorreta pode agravar o que é essa incompatibilidade, tá? Então, como que você faz de modo geral, então, a seguinte sequência, certo? Então, isso aqui é importante, uma recomendação aí de Gazier et al. 2021. Então, primeiro, tá? Você vai colocar no tanque até 2/3 do volume a ser aplicado. Na verdade, o quê? 2/3 do volume do tanque, né? Certo? Eu tenho lá um tanque lá de 2.000 litros, então você vai colocar por volta aí de 700 litros, mais ou menos, de água, tá? Em seguida, inicia o processo de agitação, eu mantenho até o final. Então, que a gente já comentou anteriormente, então, a agitação, ela é indispensável, tá? Durante o processo aí da mistura, né, dos produtos, e também o que? Durante todo o processo que é de pulverização, tá? Então, inicia o processo, colocou a água, inicia o processo de agitação. Adicione os condicionadores de água, agentes sequestrantes, acidificantes e tamponantes, agentes redutores de deriva, agentes antiespumantes e contabilidade, caso a adição seja necessária, tá? É muito comum essa questão, vocês viram lá na aula sobre adjuvantes, que quando geralmente há necessidade, o próprio fabricante já faz o quê? A recomendação de qual o adjuvante deve ser utilizado, certo? Em seguida, adicione os pós molháveis, tá? Depois, adicione os produtos granulados, granulados dispersíveis em água e granulados solúveis em água, tá? É sempre recomendar a redação de pré-mistura indicada nas bulas, tá? Então, sempre prestar atenção o quê? Na bula. Tem que fazer uma pré-mistura antes de adicionar esse produto no tanque?
tá? Então pega lá um balde, né, um recipiente menor, coloca lá a água, coloca ali a dose recomendada, tá? Mistura bem ali para depois você adicionar ao tanque do pulverizador, certo? Adiciona as suspensões concentradas, adiciona as concentradas solúveis, né? Em seguida, adiciona os concentrados emulsionáveis, tá? Em seguida, adicione os demais adjuvantes, caso isso seja necessária, né? Tá? Adicione fertilizantes foliares, caso isso seja necessário, tá? Você vai fazer uma aplicação lá e vai aproveitar para fazer também uma aplicação de adubos foliares. Uma operação muito comum, certo? Então vejam bem aqui, os adubos foliares são os últimos a serem adicionados no tanque, tá? E por último, adiciona o restante da água necessária. Então a gente comentou ali, você tem um pulverizador com um tanque de capacidade de 2.000 litros, então você adicionou lá em torno aí de 700 litros, né? Tá? Então esses 2/3 aí é o mínimo, né? Nada impede de você adicionar de repente um valor maior aí, uns 800 litros, 1.000 litros, né? Aí quando você colocou todos os produtos no tanque, você adiciona o restante da água necessária, tá? E também é importante o que? Sempre em agitação, tá? Sempre com agitação, processo de agitação funcionando, tá? Então isso aqui, pessoal, só peguei aquilo lá, né? Aquele espaço lá e resumi aqui nessa tabela. Então, a adição dos produtos químicos para mistura. Então, água 2/3, né? Pós molhado, grãos dispersíveis em água e grãos solúveis em água, tá? Suspensão concentrada, concentrados solúveis, solúveis concentrados emulsionáveis, demais adjuvantes, adicione fertilizantes foliares, tá? Caso seja necessária, e adicione o restante da água, certo? Então, pessoal, além dos poros moláveis ali, faltou ali, tá? Que a gente colocou lá, que é a adição daqueles adjuvantes lá, certo? Voltando aqui, ó. Agentes sequestrantes, ficantes e tamponantes, agentes redutores de deriva, agentes antiespumantes e de compatibilidade, certo? Então, pessoal, o importante aqui, então observe-se que a sequência de mistura é sempre do menos solúvel para o mais solúvel. Então, sempre se atentarem o quê? Para essa sequência o quê? De misturas. Então, é muito importante para evitar o quê? Problemas de incompatibilidade. Isso aqui seria mais o quê? Problemas de compatibilidade física, né? Problemas de compatibilidade física, ok? Então, pessoal, um teste que a gente pode fazer aí antes de fazer uma mistura, tá? Não estou na dúvida, tá? Não sei o que, se esse produto é incompatível ou não. Você não teve